Oi, somos alunos do Colégio de Aplicação, participantes da 18ª edição do projeto Pés na Estrada do Conhecimento, projeto da matéria de nonos anos de iniciação científica. O objetivo de fazermos esse audiovisual é incentivar o aprendizado de como produzir um trabalho científico com alunos de 14 a 16 anos. Os participantes são Ana Cláudia, aluna do nono A, Gabriela, aluna do nono B. Rauan, aluno do nono A. O trabalho antes de ir para Minas Gerais foi muito parecido com o de Itá. Foram formados grupos de 3 pessoas que escolheram o eixo de um orientador. Os grupos escolheram que assunto iriam trabalhar dentro desse eixo. O do nosso grupo foi memória e material. Então começamos a fazer o trabalho de pesquisa e elaborar as entrevistas. Então fomos a campo. Fomos a Minas Gerais com o objetivo de compreender o processo ao longo dos anos, desde a época em Confidência Mineira até hoje, de esquecimento e as lembranças ao longo do tempo sobre a cultura imaterial, como culinária, música e festejos, e como isso está presente na cultura desde a população atual. Assim, nossas pesquisas podem ser separadas em 4 partes. Como essa herança está sendo conservada e o que ainda se pode encontrar de culinária, músicas e festas nas cidades visitadas. Ao realizar as entrevistas e as visitas a Minas Gerais, vimos que os hábitos associados às festividades, músicas, danças e comidas não têm espaço específico para conservá-las, como o museu, por exemplo. Apenas vimos a Casa de Cultura em Ouro Preto, como um exemplo físico. Mas, em geral, esse patrimônio material não está tão conservado como a arquitetura e símbolos católicos, que podem ser vistos no local, deixando que esse legado fosse sofrendo alterações durante as gerações em que foram passadas. Não estamos a julgar como esse material é conservado, e sim para observar como a sociedade ao longo dos séculos o conservou e o ajustou conforme seu tempo. A comida mineira é uma das primeiras coisas que se lembra ao se pensar no estado de Minas Gerais. Isso porque, junto com as igrejas que estão lá, a culinária é muito importante para contar a história daquelas terras. O orgulho que vimos nas pessoas ao falar das comidas passadas às gerações é unânime, principalmente por mostrar que, em sua grande maioria, as comidas vêm de herança africana, de seus antepassados que criaram essas delícias para que pudessem trabalhar nas minas. Como podemos ver, a gente que é mineiro, né? A gente gosta mais de comer assim, uma feijoada, que é do tempo dos escravos, né? Os escravos é que inventaram essa feijoada, essa comida típica, sabe? É o feijão, né? Com aquelas partes do porco, bem gordurento mesmo, sabe? Sim. Aí pé de porco, tudo é do porco, só torna-se uma feijoada, né? Sim. E a couve fina, né? Para complementar ali, e o arroz. aí você se pergunta, de onde vem o tão famoso queijo mineiro? Bem, nem só os escravos deixaram suas lembranças por ali, mas os portugueses trouxeram queijo coalhado e os reinventaram como um queijo curado, para que pudesse levar em suas longas viagens. Enquanto uns comiam queijo, outros tinham que se satisfazer com bamba, um tipo de sopa ou mingau de fubá, junto com cachaça, uma criação acidental dos escravos de cana-de-açúcar. Essas comidas tão típicas estão lá o ano todo, para honrar o passado daquelas pessoas e como uma estratégia de turismo, para que, em qualquer parte do ano, possamos prová-las. Alguma data específica ou o ano todo? Tem a comida típica, né? Que eles têm, né? Eles costumam fazer assim, a comida típica e vem muito desse turista. Então o turista vem geralmente para poder estar degustando aquela comida, sabe? Então tem uma época assim, né? A época eles falam assim, como que fala comida? Comida é gastronômica. Entendeu? Gastronômica que eles falam. É gastronômica e gastronomia. Então você faz aquele tipo de comida e a pessoa vai para poder estar provando. Cheio de turista. Então tem o ano todo assim para os turistas. O ano, mas tem dias que sim, tem dias que não, né, Zacarias? Varia muito, sabe? Às vezes tem a época do Lobrobô também, que eles gostam muito. Do quê? Desculpa. Lobrobô. Lobrobô? Lobrobô que eles falam, Lobrobô, então hora para novos. Ele tem 2 tipos,
Dois nomes, né, diferentes. Tem o Ourobô e tem gente que conhece como Oropronobis também, que é uma comida muito boa também, tá? Curiosidade é a culinária ser parecida com a baiana. Você já percebeu? Pois a culinária mineira e baiana foram construídas no mesmo tempo, com uma colonização com as mesmas ideias, intenções e obrigações. Mas como uma se encontra no litoral e outra no interior, a matéria-prima é diferente. Mas mesmo assim, é possível ver a semelhança. As músicas mineiras podem ser representadas por duas partes, as dos negros e as dos brancos. A sociedade colonial também era dividida dessa maneira. Assim, por mais que não há muitos registros de músicas daquela época, se tem até hoje de uma origem negra, uma forte presença do congado e caxambu. Danças como sons de tambores, manifestações culturais que misturam danças e músicas, ainda são muito presentes entre os jovens mineiros. Por mais que ao fazer as entrevistas foi ouvido que não há passado nas escolas como uma cultura local, o que na opinião de algum deveria ser repassado, e ainda nos foi representado músicas tradicionais infantis para dormir, por exemplo. A gente antigamente cantava pra ela, parece que todo mundo assim já sabe, né? Dorme, neném. Ah, Mamãe tem que fazer, tem roupa pra lavar e costura pra fazer. legal. Pica-pau, Maria mexe angu, Tereza põe a mesa, professor do Saturno. Entendeu? Já para a elite da época, era comum saraus, como os que aconteciam na casa, que hoje é um museu que visitamos, do Padre Toledo em Tiradentes. Ainda músicas barrocas e corais eram e são muito populares também pela forte crença religiosa, tendo apresentações semanais em igrejas de Tiradentes. Com relação às músicas, aqui também foi um centro bem pulsante com relação às músicas. Porque você tinha essa riqueza do ouro, tinha os artistas do barroco e rococó e também os músicos se instalaram aqui, músicos muito talentosos. Tanto é que isso está sendo alvo de pesquisa agora sobre música barroca. Está ressurgindo essa música mineira, está ressurgindo esses estudos agora. Além disso, A música mineira é a música barroca da época. que surgiu, tá? Que surgiu na época. Além disso, as igrejas também tinham esse local para os corais. Né? Essa igreja mesmo tem um espaço correto para o coral se apresentar. A gente tem aqui em Ouro Preto o teatro mais antigo das Américas também em funcionamento. Então a questão de música e festa era muito forte. Tu tem como citar alguma pra gente? Ó. Que é uma das mais fortes? Ó. Que ainda estão ativas hoje? Ah, tá. Sim, com relação a essas presenças de músicas que estão sobrevivendo até hoje, a gente pode citar a festa do Congado, que é uma festa com dança e música, e que ela se instalou aqui no período colonial, trazida pelos negros do Congo. Tem muita relação com Chico Rei, que foi um negro que se alforriou e alforriou seu povo também, tá certo? E essa festa do Congado, ela era permitida pelos brancos, tá certo? Tanto com a relação de controle social e também para acomodação e resistência negra. Mas hoje, como qualquer outra cidade, esses espaços históricos mudaram conforme seu tempo. E hoje, um pouco de tradição foi esquecida, até por não ser mais atraente ao patrimônio cultural e aos turistas, fazendo com que hoje tenha nessas cidades uma mistura das músicas da época e das músicas atuais que ouvimos, por exemplo. Hoje em dia, no Brasil todo, a gente tem um polo de músicas que são foco, né? Então hoje, principalmente aqui em Minas Gerais, o sertanejo é muito forte. A parte mais típica, coisa que seria mais raiz de Minas Gerais, acabou se perdendo um pouco, vira mais essa luta mesmo que a gente tem de ficar trazendo isso, de tentar voltar com essa parte mais cultural, mais principal, assim, né? Mais tradicional da cultura mineira. Eu não trabalho tanto nessa área de preservação, dessa parte cultural, mas eu sei que muita gente, principalmente aqui no museu, depois, se vocês quiserem conversar com alguém, eles entendem muito dessa parte de tentar preservar mesmo e trazer de novo essa parte mais cultural. Porque hoje em dia se perdeu um pouco. O foco hoje, né, pela globalização, por toda essa questão da mídia, sertanejo e funk hoje é o principal. Não que isso seja ruim, Não, mas sim. a parte tradicional acabou... E aqui nas cidades é mais valorizado, se tem mais presente e conservado a arquitetura
e histórias de arte como essa. Sim, a cidade toda virou basicamente um museu, né? A cidade é toda turística, então a cidade toda, quem anda vai ter várias histórias. Toda a história de Tiradentes foi muito preservada. Mas é basicamente isso mesmo. Como já foi dito, a cidade de Minas Gerais tem uma referência religiosa muito forte, com que as festas típicas sejam em torno das igrejas. A mais citada, e que dura até hoje em Ouro Preto, é a Folia dos Reis, ou Reisado, uma festa da cidade mineira que serviu para comemorar a inauguração da igreja Nossa Senhora dos Rosários, conhecida como a Igreja dos Negros. A cerimônia se passa durante janeiro nas suas ruas da cidade. Uma outra festa também que foi muito pulsante aqui na época, de 1730, que foi a festa do Triunfo Eucarístico. O que acontece? Foi a festa que marcou a inauguração da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, que é a igreja mais rica em ouro aqui da região, e a segunda no Brasil. Essa festa foi realizada na cidade, e a cidade, assim, foi aquela coisa de louco, sabe? A cidade ficou muito cheia, ela foi feita uma procissão da igreja do Rosário até a igreja de Nossa Senhora do Pilar, e todo o caminho iluminado, visto que não se tinha luz elétrica à época, a cidade toda enfeitada. Essa do Triunfo Eucarístico também é bem bacana. Um símbolo de comemoração, ainda em Ouro Preto, é a Rua do Ouvidor, local onde se passam os desfiles da semana e o carnaval de rua todos os anos. Mesmo que se fale de muitas heranças negras como o hip hop, a capoeira e o congado, ainda nos dias de hoje essas cidades séculos atrás eram mais que um grande centro econômico e político, já que ao entrar em igrejas vimos representações de danças e festas asiáticas. Muito importante. Tem que fazer assim. Tá, eu faço. Tomar. Como já foi dito, Como já foi dito,